Olá, meus amigos, eu espero que vocês estejam muito bem. Eu estou trazendo um vídeo depois de um longo período aqui sem gravar. Já faz tempo que eu gostaria de voltar. Eu sinto que Deus me chama realmente para compartilhar pensamentos, reflexões, dúvidas, talvez até mesmo coisas que eu não entenda, mas que surjam como perguntas. E também aqui, como todos, estou aprendendo muitas coisas, dia após dia, buscando mais a respeito das coisas de Deus, da sua palavra, de quem Ele é, dos ensinamentos de Jesus e tendo cada vez mais experiências minhas com Ele, aprendendo a caminhar com Ele pelo caminho estreito, como Ele disse. E hoje eu trago aqui uma reflexão a respeito de um astrofísico que fez uma entrevista e ele disse que na entrevista que ele era ateu e ele elabora o porquê que ele era ateu. E eu achei um argumento muito complexo, muito conciso, e eu fui refletir de como eu poderia argumentar contra isso, ou não argumentar no sentido de debater com alguém, mas como eu poderia entender o que eu penso sobre isso. E é isso que eu quero compartilhar aqui hoje. E esse astrofísico ateu, ele diz que ele não acredita em Deus da Bíblia, que o Deus da Bíblia é todo poderoso e todo bondoso. E ele diz que esse Deus, né, se há um Deus, não pode ter essas características. Que se Deus é todo poderoso e todo bondoso, o que há injustiças no mundo? Ele diz, ou Deus é todo poderoso e malévolo, que ele permite tudo isso continuar acontecendo, injustiça, sofrimento, dor, ou ele é todo bom, mas não poderoso para acabar com essas injustiças e sofrimentos. Ele não tem poder suficiente para interferir e acabar com isso. Então ele diz que o Deus da Bíblia, né, não entra nessa categoria. E eu acho que é um comentário muito conciso, coerente, né? De você raciocinar alguém que não tem uma palavra de Deus firme em seu coração, alguém que não crê em Deus firmemente. Esse tipo de comentário pode gerar dúvidas e afastar esse irmão na fé. É o que Jesus diz da parábola do semeador, né? Quando a semente é jogada ali nos espinhos e é sufocado, ou quando os pássaros vêm e comem essas sementes ali ao longo do caminho, ou quando ainda fica na superfície, não cria raízes e também morre. Quero dizer que quando a palavra não está firmada, não está ancorada realmente no seu coração, comentários como esses de homens inteligentes a respeito de ciência vêm para diminuir a sua fé. Como forma de tentar entender o que eu penso sobre isso, eu passei a refletir o que é que eu entendo desse comentário. E eu entendi, concluí que ele está certo parcialmente. Ele só errou no sentido de que Deus não é somente todo-poderoso e todo bondoso. Deus também é todo misericordioso. A misericórdia de Deus está junto com esse tripartido de justiça, bondade e misericórdia. E nisso a gente consegue entender muitos aspectos, né? O primeiro é que se Deus fosse apenas bom e justo, né, talvez a gente já não estaria mais aqui. Talvez assim que a gente tivesse cometido o primeiro erro, né, logo ali que a gente tomou nosso primeiro respirar, ou nos primeiros meses de vida, não sei, ou em algum momento da nossa vida, quando houvesse mais consciência, para alguns, a gente já teria cometido algum erro e Deus teria que aniquilar a gente ali mesmo. Então a ideia de um Deus todo justo e todo poderoso seria um olho por um olho, um dente por um dente, e a sociedade passaria a ser uma sociedade sem olho e sem dente, que todos erraram, todos estão destituídos da glória de Deus. Então, Deus exerce a misericórdia, por isso que nós estamos aqui respirando. Mas como que é essa misericórdia? Por que acontece tanta desgraça todos os dias? Eu gostaria de refletir rapidamente a respeito de Sodoma e Gomorra e do tempo de Noé também. A Bíblia descreve esses dois períodos como períodos de muita iniquidade sobre a terra. Até por isso que Sodoma e Gomorra foi destruído, com exceção ali de Ló. E também
no dilúvio, com exceção de Noé e sua família. Então, quando a gente olha para aquele período de extrema iniquidade, extrema injustiça, extremo caos, a gente vê Deus estendendo uma margem de período de misericórdia antes de destruir. Então a gente vê um extenso período para que Deus consiga permitir para essas pessoas a oportunidade de se arrependerem. Nínive é um exemplo disso. Talvez deveria ser na história Sodoma e Gomorra, período de Noé, Nínive. Deus envia Jonas e aquele povo se arrepende. O período até Jonas ir até lá foi estendido, com muita iniquidade, com muito erro, com muita maldade. Deus não interferiu no início, ou puniu no início, por causa da misericórdia dele. Então isso é um ponto. Muito do que vemos de injustiça, de sofrimento, de dor, é um período de misericórdia de Deus para que essas pessoas talvez possam ouvir o Evangelho, talvez possam permitir que Jesus entre em seu coração e transforme a sua vida, e que talvez possam ser salvos. E também Deus permite muito disso para que seja como um testemunho contra eles. Imagina, uma pessoa nasce, instantaneamente Deus vai lá e acaba aniquilando essa pessoa. E ao chegar no grande juízo, Deus diz para essa pessoa: eu matei você com 2 meses de vida, porque quando você crescesse, você ia fazer isso, 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 você ia fazer essas maldades. Imagina essa pessoa diante de Deus dizendo: Senhor, mas eu não fiz nada disso, eu não sei o que você está falando, eu não vivi para fazer tudo isso, eu fui morto antes. Então, o período de extensão, além de misericórdia também, é uma prova contra o próprio criminoso, e tem que acontecer também para que seja julgado. Obviamente, Deus também permite o livre-arbítrio. Então, tudo isso é debatendo a respeito desse comentário. Mas o maior ponto para mim é a respeito de que nós não sabemos o que é bom. Isso surge a pergunta: o que é ser bom? Você diz todo bom. Deus não pode ser todo bom porque há tanto sofrimento. Mas o que é ser bom? O que a gente pode dizer de ser bom? A gente pensa que sabe fazer o bem, mas nem isso a gente sabe. Então, Deus viu que era bom que seu filho morresse por todo o pecado do mundo, criando um caminho até ele. Deus viu que era bom que por meio do sofrimento a gente servisse a Jesus nessa terra, dando testemunho de mesmo na dor a gente crer e continuar firmado em Cristo. Mesmo no sofrimento a gente continuar crendo nele. Está escrito na Bíblia que nós ainda não sofremos até o sangue por Cristo. Esse ainda pode dar um certo medo na gente, que muitos já sofreram até o sangue, talvez nós teremos que também. Mas o ponto é, a gente não tem a visão que Deus tem sobre o mundo. O que pode ser injusto para nós pode ser a misericórdia de Deus, e o que pode parecer mal para nós, na verdade é a bondade de Deus. Eu me sou relembrado daquela velha história, dizem que é um provérbio chinês, onde um senhor, dono de fazenda, tem um filho, e certo dia ele é dono de uma fazenda de cavalos, né? Certo dia uma manada de cavalos selvagens vem e se junta ao rebanho dele, e o rebanho dele é dobrado. E os anciãos da aldeia vêm e dizem a ele: nossa, que sorte, que coisa legal que aconteceu com você. E o velho senhor diz: talvez. E uma certa manhã o filho dele estava tentando adestrar ali aquele cavalo selvagem, e ele cai do cavalo e quebra a perna. Então os anciãos das aldeias vêm e falam: nossa, que azar, que coisa triste, que coisa ruim. E então o senhor diz: talvez. Alguns meses ali se quebra uma guerra naquele estado, naquela província, e quando os soldados vêm para levar o filho do senhor para a guerra, eles veem que ele está com a perna quebrada e não leva o filho. E os anciãos da aldeia vêm e diz: nossa, que sorte, que coisa boa que ele estava com a perna quebrada. E o senhor diz: talvez. E a história vai se repetindo. Então você vai vendo que o que é bom? O bom é aquilo na sua circunstância, na sua visão de túnel que você está vendo, de um sofrimento, ou o bom é algo um pouco mais amplo?
Mas se você amplia muito também, aquele bom passa a ser ruim, e você começa a tentar entender o que é bom, e surgem mais perguntas do que respostas. Então, eu me apego ao versículo que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ama a Deus. Ama a Deus. Todas as coisas vão cooperar para o bem. Isso é o que está escrito. Então, o que eu te digo é: a gente não tem a completa história do que é bom. Então, se apegue a ouvir a Deus, se apegue a ouvir o Espírito Santo, se apegue a ouvir essas palavras e praticá-las todos os dias, se apegue a amar a Deus. Porque então, se você fizer isso, todas as coisas vão cooperar para o bem. Mas quão triste é aquele que não ama Deus, que vai estar se apegando às coisas que estão acontecendo agora. Dinheiro, fama, talvez riquezas, talvez poder. E tudo isso parece muito bom, mas num instante, tudo se desvanece, tudo volta ao pó. E aquilo que parecia bom se torna algo que é a sua destruição. Mas talvez aquele que era pobre, não tinha nada, teve uma vida sofrida nessa terra. Em um instante, o que era dor e sofrimento, o que era ruim, se torna bom. E Jesus vai dar essa explicação, fazendo aquela parábola de... Não é bem uma parábola, mas ele diz que havia um homem que encontrou no campo um tesouro magnífico e vendendo tudo o que ele tinha, ele compra aquele campo, porque ele sabia que naquele campo tinha um tesouro escondido ali. Então, isso é o reino dos céus. Para as pessoas é só um campo. E parece loucura você entregar a sua vida inteira, entregar tudo que você tem, sofrer, perder tudo, não ter nada, ter só um campo de terra. Mas escondido ali tem uma riqueza, algo bom e agradável, além da compreensão. Então, é isso que está no Evangelho, né? Eu queria frisar esse ponto de que nós não temos a capacidade completa de fazer o que é bem, ou de entender o que é bom. Claro, a gente sabe algumas coisas que são boas, a gente consegue fazer o bem, ajudar o próximo, mas totalmente parcial, totalmente incompleto. A gente não tem, como a história que eu contei do senhor fazendeiro, dos cavalos, a gente não tem todo o escopo. Aquilo que parece bom, talvez amanhã já não seja tão legal. Então, se apegue no versículo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E isso eu acredito, realmente. Por mais que agora vocês não estejam vendo o que está acontecendo, por que eu estou sofrendo, por que está ruim. Ame a Deus, ame a Deus. Todas as coisas vão cooperar para o bem. Amém? Essa é a reflexão. Talvez eu não tenha desprovado o ateu cientista, mas certamente aqueles que têm fé vão ter crido um pouquinho mais na palavra de Deus.